Tabelinha com o Luquinha, hoje com um grande profissional, preparador físico do voleibol, Sérgio Mansan. Prazer estar recebendo você aqui no meu canal. Sérgio, como começou a carreira no voleibol? Ô, Lucas, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande falar de esporte, né, de rendimento, porque é algo que eu gosto muito, tenho uma experiência. Toda a minha vida foi pautada em cima aí de esporte de rendimento e principalmente do voleibol, né? A minha carreira no voleibol, ela se iniciou ainda quando adolescente aqui em Centenário, né? Eu sou natural aqui de Centenário mesmo, nascido aqui no sítio Santa Augustinha, na primeira ponte aqui, sentido Miraselva. E na época ali que eu era adolescente, início dos anos 80, teve um boom do voleibol a nível nacional aqui, que é a geração do Montanaro, do William, do Renan. E como o voleibol ele cresceu e massificou nessa época, nós tínhamos aqui em Centenário, na época da administração do Dr. Guirro, prefeito da época, tínhamos o treinador Rafael Crispim, que era uma pessoa de referência para todos que queriam trabalhar com voleibol aqui. Então ele que despertou a primeira centelha assim sobre o esporte de rendimento e o voleibol, né? Aí eu me identifiquei muito com a modalidade de voleibol, porque até de certa forma foi uma maneira de inserção na sociedade centenariense, né? Porque até então o ginásio aqui ele tinha um excelente público, ele lotava para ver os jogos de voleibol, porque na verdade era uma equipe muito competitiva para o nível regional que a gente tinha. E na época, se eu me recordo bem, todas as prefeituras da região tinham um trabalho de esporte de rendimento, que hoje quase que não tem mais nada, né? O mundo mudou muito do início dos anos 80 para cá. Mas meu início, eu jogava aqui voleibol em Centenário, esse professor, como eu disse, despertou, e logo então eu prestei vestibular em Londrina, na UEL, em 1990, fui fazer a faculdade. Quando eu terminei em 93, em 94, já eu tive o primeiro convite para atuar como preparador físico no Canadá Country Club de Londrina, que era o técnico Percy Onk, que depois eu vim no futuro a trabalhar com ele em seleção brasileira e alguns clubes, e o assistente técnico Márcio Teixeira, que hoje é professor universitário em Londrina. Sérgio, você imaginava fazer a diferença na vida de vários atletas consagrados através da preparação física? Foi uma oportunidade que apareceu de ao longo da carreira trabalhar em clubes de expressão, com atletas renomados, e eu acredito que eu ajudei muito, sim, porque é função do preparador físico deixar o atleta em ótimas condições para o treino e para o jogo. E o voleibol é um esporte de alto rendimento, que os gestos técnicos são construídos, e o índice, a sobrecarga no jogo, ela é muito alta. Isso leva a muitas lesões, tá? E aí é nessa parte que eu atuei, que eu já reabilitei ombro de jogadores, joelho de jogadores. Lógico que tem uma equipe multidisciplinar, que tem um médico, fisioterapeuta, que dá um start, mas o processo final sou eu que faço. Então alguns jogadores, no masculino, um exemplo, o Giba, que tinha um desconforto muito grande, uma tendinite infrapatelar, nós fizemos toda uma metodologia de trabalho com ele, envolvendo musculação, piscina, semanas de trabalho, e depois ele reabilitou na época do Pinheiros Sky, que tínhamos a equipe em 2010. Outros jogadores também, a Suelen é uma ponteira de renome também, que fez cirurgia de ombro e fizemos a reabilitação dela. Hoje, graças a Deus, está jogando aí, está se destacando também. São inúmeros. Eu acredito que eu tenha muito mais ajudado as pessoas dentro do voleibol, atletas e companheiros de comissão técnica, do que prejudicado ou atrapalhado, eu acredito, pela experiência que eu tenho. Sérgio, quais os clubes que você já trabalhou? Fala um pouquinho para a galera aí. Tá. Talvez eu esqueça alguma agora, porque como eu disse, eu iniciei em 93, hoje já estamos em
virando, né, 2017 para 18, foram 20 edições da Superliga, sendo, se eu me recordo, 8 no feminino e 12 no masculino, e 10 anos de seleção brasileira de base, transitando ali entre seleção infanto-juvenil e juvenil masculina, entendeu? Então, de clubes, em Minas Gerais foi o Estrela de Divinópolis, o SESI de Uberlândia, eu tive passagem por Montes Claros também. Aí teve o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, que fazia na época uma parceria com a equipe de Três Corações, então jogava o Carioca, jogava o Mineiro e jogava a Superliga. Tive passagem pelo SESI São Paulo, 5 edições da Superliga, no qual fizemos uma final contra a equipe do Bernardinho do Rio. Passagens no masculino, Wizard de Campinas. Rapaz, foram tantas que eu acho que eu posso estar pecando aqui e esquecendo algumas. Sérgio, qual o maior aprendizado que você sempre está praticando diante do esporte, diante do que você vem aprendendo da sua carreira? Você poderia compartilhar com a galera? Eu acredito que o esporte ele é um espelho da vida da gente, porque é rendimento, né? É uma disputa, é uma luta o tempo todo. E na vida da gente, desde quando vai ter a inseminação lá, o espermatozoide luta com milhões para ganhar a vida. Aí você nasce, você sempre vai estar competindo, você quer tirar uma nota melhor, você quer agradar a outra pessoa, você quer demonstrar uma capacidade diante de todos. Isso é natural. Eu acho que o esporte é um reflexo disso, ele te ajuda muito, porque no esporte você tem que ter algo que eu acho muito importante para a vida, é disciplina. Para as coisas dar certo na sua vida, você tem que ter disciplina, você tem que ter perseverança, porque nada vem de graça. As coisas que vêm muito de graça, normalmente você não valoriza, ao passo que as coisas que você luta para conseguir, ela dá uma sensação assim de satisfação, tipo, você lutou, você conseguiu, você merece aquilo que você está conseguindo. Eu acredito que essa é uma mensagem que eu levo comigo mesmo e tento passar para as pessoas. Diante de todos os atletas que você já trabalhou, qual te surpreendeu mais diante da capacidade dele física, do condicionamento físico? Olha, seria injusto citar um ou outro, mas é lógico que atletas de expressão, eles dão um know-how maior para o projeto, seja ele qual for, e para a gente que trabalha. Então talvez eu citaria aí 3 pelo que já fizeram do voleibol, que ganharam dentro do voleibol brasileiro, e são pessoas renomadas e que a gente tem facilidade de trabalhar. Eu citaria aí Dani Lins, que é espetacular como jogadora, o próprio Giba, que é espetacular como jogador e como pessoa também, e agora o Ricardinho, que eu estou trabalhando, que tem 41 anos e está no melhor da forma física hoje, e você chega para trabalhar com o cara, parece que ele tem 18 anos assim, de empenho. Você pede para fazer, ele quer fazer mais, entendeu? Aliás, esse eu acho que é a diferença do jogador de alto nível. É o cara que ele não se cansa, ele joga não pelo dinheiro, ele joga pelo desafio do jogo em si, para buscar a vitória. Isso eu acho espetacular. Agora, é evidente que tem vários outros aqui que eu trabalhei na base, e até treinadores também, que eu contribuí de um lado e eles contribuíram de outro lado para a minha evolução como profissional, sem dúvida. Sérgio, qual o melhor momento e o pior momento da sua carreira diante do voleibol? O pior momento para mim é sempre uma derrota, mas a derrota onde eu sabia que a gente podia ter feito mais, tinha condições e não conseguimos fazer. E quando você perde e deu o seu melhor e o adversário foi superior, faz parte da vida, isso é natural. Na vida você vai ganhar e perder, você vai tropeçar, mas você tem que se levantar e levantar mais forte, tá? Essa é uma dificuldade. Ou quando um atleta tem uma lesão, isso me incomoda muito, porque ele vai ficar afastado, vai fazer falta, né? E ele é uma pessoa também que luta com a vida, que é um profissional. O melhor momento
embora a gente teve várias vitórias na seleção, nós ganhamos 3 títulos mundiais, tive a oportunidade de viajar para 35 países, com os clubes também, onde a gente chega numa semifinal ou numa final, mas eu prefiro dizer que o meu melhor momento, ele é sempre o dia de hoje, que é o que eu estou vivendo, que é o que eu estou fazendo, esse é o que eu posso modificar. Para trás eu não posso fazer nada, o futuro eu posso me preparar, mas eu me preparo, mas eu não sei o que vai acontecer. Então sempre para mim, hoje por exemplo, o melhor momento de hoje está sendo aqui esse papo com você. Daqui a pouco eu vou lá com a minha família, vou estar com a minha esposa, esse vai ser o melhor momento. Amanhã nós temos treino já de manhã no Maringá Vôlei Clube, e lá para mim vai ser o melhor momento. Eu encaro dessa forma, porque a felicidade é o caminho, entendeu? É o que você pode fazer, o que você pode modificar, o que você pode contribuir, o que você pode aprender. Eu tenho encarado a vida dessa forma e as coisas têm dado muito certo. Isso aí, obrigado, hein, Sérgio. Olha, isso é um dos maiores prazeres, né? Você estar compartilhando um pouco da vida do atleta, do profissional que está compartilhando conosco aqui, ó. É incrível, assim. Eu agradeço mesmo pelo você estar nos recebendo, passando um pouco da mensagem. Eu que agradeço a oportunidade de falar de esporte de rendimento. Eu fico horas, para mim é muito prazeroso, porque eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu planejei isso desde quando, o que eu falei, o Rafael, que era espelho pra gente, eu já me via trabalhando com voleibol. Eu não sabia que ia ser preparador físico e ia conseguir alcançar tudo isso que eu alcancei. Mas eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu faço o que eu gosto e ainda ganho algum dinheiro com isso. Isso para mim é gratificante. Já que você falou de alguns títulos, eu gostaria que você recordasse alguns títulos da sua carreira para falar para o nosso grande telespectador que está nos acompanhando aí. Tá. O primeiro deles que eu coloco mais importante foi em 2001, que foi minha primeira seleção brasileira infanto-juvenil, que nós fomos jogar no Cairo, no Egito. E essa geração era uma geração muito forte, de Vinhedo, de Samuel, de Leandro Vissoto, de vários jogadores que hoje ainda estão atuando, que era uma geração nascida em 83, 84, que hoje já estão com 34 anos, 35, né, numa média. E foi uma competição onde que eram 12 países que disputavam e nós arrebentamos, essa é a palavra no Mundial, nós ganhamos de todo, não tivemos uma derrota, perdemos um set. E era a minha primeira seleção, né? A oportunidade de viajar para o exterior, um país ainda culturalmente, você visitar as pirâmides, visitar tudo que é o berço da civilização, a África, para mim é a que mais marcou. Depois nós tivemos também um título mundial em 2003, na Tailândia, e tivemos um vice na Argélia 2005, que aí foi interessante, porque nessa época nós perdemos a final para a Rússia, Lucas, em 2005, e aí a Confederação Brasileira de Voleibol, ela disse que a gente deveria acompanhar a geração, que então era a seleção infanto, nós acompanhamos e fomos para a disputa 2 anos depois do juvenil, que foi no Marrocos, e na final nós encontramos de novo com a Rússia, teve 2 anos, ficou engasgada, e metemos um 3-0 na final, uma vitória cachapante, eu lembro até hoje, 25-18, 25-18, 25-17, isso marcou muito. Uma outra que foi expressivo foi na época eu trabalhava no SESI São Paulo com o feminino, que era a equipe de Dani Lins, de Fabiana, que nós fomos como nós fomos vice na Superliga, nós fomos disputar o Campeonato Mundial de Clubes Adulto na Suíça. E lá jogamos contra o Dinamo Kazan da Rússia, que é da Gamova, que é um time a nível mundial fabuloso na época. Tinha o voleiro Zurich e mais um time da França. E nesse daí nós fomos medalha de bronze, mas também não desmerecendo o terceiro lugar, porque foi empolgante. O jogo da final foi um 3-2, 17-15 para nós, então esse também fica na memória. E alguns outros, todo jogo fica na memória porque é emocionante, né? Se você tem a veia, o sangue de competidor dentro de você, todo jogo é
uma nova aventura, é um novo desafio. Sérgio, para quem gostaria de ser um profissional como você, preparador físico específico do voleibol, o que não pode faltar para chegar ao seu nível vitorioso? Eu acredito o seguinte, várias virtudes. Uma delas como eu falei, é você ser dedicado, fazer o que gosta. A outra é a perseverança, porque nada vem logo na vida, nada vem rápido e nada vem de graça, tá? Fatalmente você vai ter que fazer alguns sacrifícios, que nem para mim não é sacrifício, que é abrir mão de algumas coisas, né? E em detrimento de estar trabalhando. Muitas vezes eu passei carnaval treinando, véspera de Natal, sábado, domingo dando treino, que às vezes o momento exige, né? Então eu acho que essa dedicação é o diferencial. E você ser uma pessoa humilde no sentido de saber, você tem um certo conhecimento, você tem a capacidade, mas sempre você tem algo que aprender com outras pessoas que você às vezes menos espera. Então você não pode olhar de cima para baixo, né? Pedro, um dos apóstolos, justamente Pedro, o nome Pedro é pequeno, para você sempre olhar de baixo para as pessoas. Se você é pequeno, você pode crescer, ao passo que se você olhar os outros de cima, você não tem mais onde crescer, você não precisa humilhar os outros, não, pelo contrário, um dia que você não aprendeu nada ou não ajudou ninguém, esse dia para mim não valeu a pena, tá? Essa é a ideia que eu tenho de trabalho de voleibol e de vida também, né? Sérgio, o que o voleibol significa para a sua vida? O voleibol para a minha vida, eu não posso dizer que é tudo, porque a gente tem família, a gente relaciona, mas o voleibol ele oportunizou tudo que eu tenho hoje como pessoa. Quem eu sou, o reconhecimento que eu tenho a nível nacional, que quem é da área tem um respeito muito grande comigo, as coisas que eu consegui de bens materiais, eu falo também, né? Então, e a dedicação, né, que eu tive pela modalidade, pelos atletas, como eu falei, eu gosto muito do que eu faço, por isso que eu acho que eu sou um bom profissional, mas ainda sempre eu tenho algo a aprender. Então, galera, o nosso canal está apoiando a Isa, né? Falei pro Sérgio também em off aqui, a Isa, a doença dela, que a Isa precisa da nossa ajuda, e se você pode ajudar com 5, 10, independente da situação financeira sua, qualquer valor faz enorme diferença na vida da Isa. Então você que pode ajudar, fazer um Natal de solidariedade, entra no meu canal, tem um canal explicando sobre a situação da Isa, o que você pode ajudar, como você pode ajudar, tem um vídeo específico falando da Isa. Então você entra lá no meu canal e verifica certinho como você pode ajudar a Isa. Agradeço de coração. Sérgio, você também poderia falar um pouco da Isa, né? Pedir uma ajuda aí pro pessoal. Sérgio, uma pessoa espetacular, tanto profissional como pessoa, né? Como ele disse, passou um pouco da história dele aqui como profissional diante do esporte. E vocês já aprenderam assim um pouco nesse bate-papo da pessoa dele, né? Do caráter que ele tem. Então, Sérgio, poderia falar um pouco da Isa? Pedir uma ajuda aí? Essa questão da pequena Isa é algo que sensibiliza muito todas as pessoas, né? E realmente a gente tem que ajudar da minha forma. Eu me comprometo, Lucas, essa semana eu estarei em Maringá, eu vou pegar uma camiseta das minhas de treino, com todos os patrocinadores, vou pegar a assinatura de todos os jogadores para você de alguma forma sortear ou leiloar de alguma forma isso daí. Parece pouco às vezes a pessoa falar, eu vou contribuir com uma camiseta, eu vou contribuir com R$1, com R$5, mas me vem muito a parábola da menininha andando na praia, que ela estava andando e a maré subiu e levou um monte de estrelinha do mar para a praia e todas estavam, mas tinha assim, milhares. Aí a menininha passou, pegou uma e jogou para o mar, pegou outra e jogou para o mar. Aí alguém a interpelou e falou, mas a maioria vai morrer, para que você está fazendo isso? Ela falou assim, mas para essa daqui já faz a diferença, essa outra que eu estou pegando faz a diferença. Se você que está me questionando vier me ajudar, vai ser a minha e a que você vai estar ajudando que vai fazer a diferença. Então às vezes o pouco para você é muito para outra pessoa, e se juntar o pouquinho meu, Lucas, o pouquinho seu, o pouquinho de outra pessoa, o pouquinho de outro, vai virar um tanto
que vai ajudar demais essa menina. É isso que a gente pede para cada um que tá ouvindo essa nossa entrevista. E essa camiseta que o Sérgio vai doar para o canal, a gente vai passar para a família da Isa. Tá fazendo uma rifa para todos os amantes do esporte, todos os amantes do voleibol, que terá nome de vários atletas, principalmente o Ricardinho, para mim um dos melhores levantadores do mundo do voleibol. Sem dúvida. Conquistou vários campeonatos, Olimpíadas, mundiais, considerado muitas vezes o melhor jogador levantador do mundo. Então, você que está acompanhando o canal também, a gente vai disponibilizar essa camisa para a família da Isa, fazer uma rifa e a gente vai falar como que vai funcionar, beleza? Agradeço, Sérgio, de coração. É daqui, é da terra de Centenário do Sul. Como falou, pôde compartilhar alguns momentos bons, ruins, mas de aprendizado. Tudo na vida é aprendizado. Eu estou diante de um dos melhores profissionais do voleibol físico e começou aqui na nossa cidade. Então você que está assistindo, acredito que você vai se inspirar também no Sérgio, que seja querer ser um grande profissional da área. O Sérgio é um dos melhores atletas, um dos melhores profissionais hoje no esporte do voleibol do mundo. E, como vocês viram, humilde demais e pôde compartilhar com vocês. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço, querido. Obrigado mesmo. Valeu. Tabelinha com o Luquinha, aqui só de primeira. Valeu. Nossa, cara, ficou demais.